Fala pessoal, olha só, Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui, a equipe acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e, é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar, porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazerão. É isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves. Nós estamos ansiosamente esperando por vocês para reforçar nossa equipe. A cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só, nós teremos também aqui, né, o Gleidson, no dia antes da prova, nós vamos realizar um aulão beneficente. Galera que quiser participar, são vagas limitadas. Só entrar em contato aí para você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves. E a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. E pedir o pessoal também seguir a página GCM Ações, viu, pessoal? A gente põe as ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado. Vamos lá, pessoal, rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Tamo junto. Fala, galera. Acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a polícia municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Vale Concurso. Professora Angélica daqui do lado de cá. Você aí do outro lado com destino à sua aprovação na GCM de Sumaré. Hoje a professora Angélica vai fazer uma coisa com você aqui, né, que é trazer um roteiro de estudo para você poder aí prestar muita atenção, né? Eu falo o seguinte, já inicio o meu encontro aqui no canal do Vale Concurso com você que está aí do outro lado, dizendo para você que né, quando eu estava estudando, eu tivesse ali um professor dentro da disciplina que eu mais tinha dificuldade na época, eu tivesse um professor ali para poder virar para mim e falar assim, olha, isso aqui você estuda assim, 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 isso aqui você faz desse jeito, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade, juntamente com a equipe do Vale Concursos, que nos tornamos aí especialistas em concursos de guardas, trazer para você um roteiro de estudo de língua portuguesa, né, para te auxiliar aí com destino, a sua aprovação, tá? A sua mudança de vida aí. Queria eu, né, poder fazer isso para você, trazer aqui, queria eu que o professor fizesse isso para mim, né, na época que eu precisei ali de ter como é que eu posso dizer, uma situação de estudo bacana, um direcionamento bacana, né? Então, hoje nós estamos fazendo isso. A prof está aqui fazendo isso com você, que se encontra aí do outro lado. Então, olha só, sabemos que o nosso conteúdo aí é gigante, para a GCM de Sumaré. Às vezes você olhou o edital no conteúdo programático de língua portuguesa, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar, meu Deus, né? Esse tanto de coisa aqui. Então, nós vamos entrar em órbita, nós vamos organizar a casa para que o seu estudo tenha objetividade e que fique muito tranquilo aí para você poder associar os conteúdos de forma muito bacana, beleza? Então, olha só, vamos lá, vou colocar na tela para você aqui, tá? Só para você poder visualizar aí rapidamente esse conteúdo de língua portuguesa. Então, olha só, primeira coisa é o seguinte, né? Nós temos aí o conteúdo programático na parte de língua portuguesa, já começa com ortografia, beleza? Quando você estuda ortografia, você estuda o quê? Escrita correta das palavras, tá? Então, esse conteúdo de ortografia, eu já adianto para você que está aí do outro lado, juntamente comigo, nesse nosso roteiro de estudo aqui,
A prof já adianta para você que esse conteúdo de ortografia é conteúdo de toda e qualquer prova de guarda municipal, independente da banca examinadora, tá? É um conteúdo que tem caído em todas as provas de guardas, praticamente. Eu não vou falar 100%, eu não vou falar, eu até falei, nem todas praticamente. A prova não vai falar em 100% das provas, porque assim, é um dado muito exato, né? Mas vamos dizer, se 90%, porque nem DNA é 100% mais, né? Então vamos falar assim, 98%, vamos para não ficar 97%, né? Que 7 no meio da perfeição, hein? 97% das provas, né, de guardas municipais, independente da banca, trazem aí conteúdo de ortografia, tá? As bancas trazem conteúdo de ortografia aí pra gente poder visualizar, beleza? Ok, então você já sabe aí, ortografia, a prof disse que eu preciso comer com o que há de mais gostoso aí na minha refeição do dia, é você aí da cidade de Sumaré e de outras aí que também farão, né, que você que fará essa prova da GCM de Sumaré, vamos atentar aí ao conteúdo de ortografia, beleza? Então tá, aí é o seguinte, o próximo item aí do conteúdo programático diz respeito à estrutura e formação das palavras. Eu vou dizer para você o seguinte, que este assunto de estrutura e formação das palavras não é um assunto como ortografia que cai em todas as provas de guardas, não, tá? Esse assunto de estrutura e formação das palavras aí, ele acontece às vezes em uma prova, né? Outra lá em outra prova, não é como conteúdo de ortografia. Mas eu digo para você que se a banca examinadora trouxe isso aí como conteúdo programático, né, que é a estrutura e formação das palavras, atente-se dentro deste conteúdo, olha o que a professora Angélica vai dizer para você, atente-se dentro deste conteúdo aos casos de composição das palavras e aos casos de derivação. Tá? Então, muita cautela no que a professora Angélica disse para você. Eu espero que você esteja aí, né? Já anotando tudo bonitinho aí, para você poder não perder as informações da prof aqui, ok? Beleza, então. E aí, nós temos logo em seguida o contexto, né? Divisão silábica, depois nós temos vogais, semivogais. O que acontece? Esse conteúdo de divisão silábica, vogais, semivogais, olha onde ele acontece aí. Ele acontece logo abaixo dentro do conteúdo de fonética e fonologia. Você consegue visualizar comigo aí? Mais para baixo um pouquinho tem escrito assim, olha, fonética e fonologia, conceitos básicos, tá vendo? Então, vogais, a gente tá vendo como é que a gente vê que parece, é tanta coisa, mas quando você suga e realmente filtra e coloca ali com precisão, você tem um direcionamento preciso, você se organiza. Às vezes você olhou para esse edital, meu Deus, o que eu vou arrumar? Dá até vontade de fazer isso aqui, né? Ó, sair correndo e não voltar tão cedo mais, né? Pois é, só que o que acontece? Você se organiza e estuda com precisão. A equipe do Vale Concurso, ela está aqui para isso. Tanto na nossa plataforma, quando você adquire o nosso preparatório, tem um estudo totalmente qualificado, tá? Com muita qualidade aí, para te auxiliar, totalmente focado na sua aprovação. E aqui no canal do Vale Concurso também nós temos a mesma coisa, tá? Então vamos continuar o nosso direcionamento, né? Olha só, então vamos lá. Divisão silábica, vogais e semivogais, você estuda dentro do conteúdo de fonética e fonologia. Tá? Aí ali você vai estudar todo este assunto, como a professora Angélica disse para você. Então, quando você adquire o nosso preparatório, tá tudo isso lá, ó. Vogais, semivogais, está lá dentro de fonética e fonologia. Beleza? Então, você vai estudar isso aí lá dentro. É complicado? Não, mamão com açúcar, porque a gente sabe que fonemas é toda representação de sons, né? De letras que a gente escreve. Então, aquilo que a gente reproduz enquanto escrita, nós chamamos de letras, né? Que compõem as palavras que a gente escreve, beleza? Que nós escrevemos. E quando nós fazemos leitura do que nós escrevemos, cada letra que nós colocamos no papel tem uma representação fônica, né? Representa um som. Então, por isso, fonética ou fonologia.
tá? Porque é a parte da classe, a parte da gramática que estuda os sons da fala, beleza? Então, é outro assunto também, assim como estrutura e formação de palavras, que exige de você um estudo muito bacana, porque você já adquiriu o nosso preparatório, né? Você que ainda não adquiriu, você que ainda não adquiriu, não perca a oportunidade, porque tem um estudo maravilhoso, super direcionado, tá? Para você poder tirar de letra esses assuntos aí, viu? Ficar top de linha nesses assuntos aí, tá? Beleza, aí o que acontece? Olha, então continuando. A gente tem, então, saímos das semivogais, porque a gente já sabe onde que vai se encontrar esse conteúdo aí, né? Divisão silábica, vogais e semivogais, vai ser visto lá dentro do conteúdo de fonética e fonologia. Beleza. Quando se fala em gênero e número, tá? Nós temos o quê? As flexões das classes gramaticais. Troquei o L pelo R agora, né? Então, o que acontece? Das classes gramaticais, tá? É o querer falar muito rápido. Às vezes a gente fala tão rápido que a gente sai engolindo fonemas. Ou trocando sons, né? Acabei de falar dos fonemas aí. O que acontece? Então, quando nós temos essa situação de gênero e número, nós temos flexões que acontecem dentro de determinadas classes gramaticais. Por exemplo, o substantivo é uma classe gramatical que flexiona em gênero e número. O que é uma flexão de gênero, tá? Para você poder entender, porque é isso que veio aqui, ó. Flexão de gênero e número, olha só. Então, o que é essa flexão de gênero e número? É o quê? É gênero masculino, feminino. Número, quando se fala em flexão de número, nós temos o quê? Singular e plural. Nós sabemos que a Eva veio da costela do Adão. Então, quando se fala em flexão de gênero, é o masculino primeiro, depois o feminino. Tá vendo como é que é? Quando se fala em flexão de número, nós temos o singular primeiro, depois o plural. Beleza? Ótimo. Só pra gente poder entender isso aí, tá? Ok. Aí, beleza. Continuamos aí, a gente tem o quê? Frases. Voltando ainda na flexão de gênero e número, a prof quer dizer pra você que tem classes gramaticais que sofrem flexão de gênero e número. E entre essas classes nós temos substantivo, nós temos adjetivo, nós temos numeral, tá? Nós temos artigo, tá vendo como é que é? Pois é. Então preste muita atenção, porque se pediu flexões, né, ali de gênero e número, é porque alguma coisa pode acontecer, principalmente dentro das classes, né, substantivo e adjetivo. Beleza? Ok, então, para a gente poder saber direitinho isso aí, tá? Continuando agora, nós temos aqui o assunto frases. Olha só o que acontece com esse assunto chamado frases, né? Nesse bonitinho aqui, nós vamos estudar o quê? O que nós vamos entender aqui nesse assunto frases? Nós vamos entender os tipos de frases que podem acontecer. A gente sabe, né, que as frases ali são enunciados, né, que possuem o quê? Sentido completo. Às vezes, né, uma frase vai apresentar apenas uma única palavrinha, e mesmo que tendo somente uma única palavra, ela exprime o sentido completo. Ou, às vezes, a frase vai expressar mais de uma palavrinha. Então, nós temos que ter essa ideia aí do que é uma frase, né? Para a gente poder entender. Lá no período, lá quando nós passarmos pela morfologia, lá dentro do nosso preparatório, e a gente pular para a análise sintática, a primeira coisa que a professora Angélica explica para você, que eu explico para você dentro do nosso preparatório, é justamente isso. A diferença de frase para oração e a transformação da oração para o período. É muito importante você ter esse direcionamento. Mais uma vez eu te falo, você que me assiste aqui agora no canal do Vale Concurso, que ainda não adquiriu, tá, o nosso preparatório, você está perdendo a oportunidade de estudar com a equipe que se tornou aí especialista em concursos de guardas municipais. Então, partiu, né? Adquirir o nosso preparatório, estudar com qualidade e ter aprovação garantida. Beleza? Pois é, então vamos lá. Continuando aí então. Passamos das frases para os sinais de pontuação, que é outro assunto que está em todas as provas. Então, quando se fala em sinais de pontuação,
nós estamos diante de um assunto que aparece em todas as provas. Olha só, tá? Prática, é igual ortografia, né? Vamos falar em todas não, tá? 97%, vamos usar o 97%, né? 97% aí das provas de guardas municipais traz aí o conteúdo de pontuação. E olha ele aqui, né? Sinais de pontuação pra gente, tá? Sinais de pontuação. Então, olha só. É assunto de prova. Preciso comer, professora Angélica, também, né? Me alimentar aí, né? Junto com tudo que eu como de mais gostoso aí nas minhas refeições do dia. Sim, precisa também, tá? Precisa também. Então, temos 2 conteúdos aí chaves até agora, né? Que é a ortografia e temos aí também agora a pontuação, tá? Deixa a professora Angélica te dar uma dica. Porque nós estamos aqui, né? Nós queremos a sua aprovação, a professora Angélica quer que você seja bem-sucedida no conteúdo de língua portuguesa. Então, olha o que acontece. Na pontuação, nós sabemos que o sinal de pontuação que possui, tá? O maior número de regras chama-se vírgula, beleza? A vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Então, o que você vai fazer? Por você, né, para que você seja bem-sucedido na questão de pontuação da sua prova, você vai estudar todo o contexto de pontuação, mas você vai priorizar o seu estudo, tá? Dentro do uso da vírgula, dos casos da vírgula, porque vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras, e a professora Angélica não quer que você erre isso em situação de prova. Beleza? Combinado, então? Amém. Ótimo. Muito interessante. Então, vamos continuar. Porque depois dos sinais de pontuação, nós temos a acentuação. E eu estou para te falar que a acentuação gráfica também é situação de 97%, vamos dizer assim, né? De 97% das provas. A acentuação gráfica também é outro assunto que vem da mesma forma que ortografia e da mesma forma que pontuação, acontecendo em praticamente todas as provas de guardas, beleza? Então, o que a prof quer que você faça? Você entenda o assunto de acentuação gráfica, tá? Está totalmente atrelado ao conteúdo de ortografia, então há uma possibilidade gigante de lá, quando a sua prova acontecer, vier uma questão trazendo ortografia e acentuação gráfica juntos. Tá vendo? Junto ali dentro de uma mesma questão. Porque você entende a escrita correta das palavras e avalia a situação da acentuação gráfica de muitas delas ali, tá? Então, precisa-se ter atenção redobrada também ao conteúdo de acentuação gráfica. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Fonética e fonologia, a gente já conversou, né? Inclusive os assuntos lá de cima, olha, vogais, semivogais, né? E divisão silábica estão contidos aqui dentro. Eu já disse para você que você também precisa ter cautela aqui, porque aqui dentro você visualiza que além da escrita, você tem que, como pegadinha de prova, prestar atenção no som que sai ali das letras que você representou enquanto escrita, para você poder conseguir gabaritar questão de prova, né? Pois é. E aí a gente continua, olha, nós temos aqui, logo depois, classificação dos fonemas. O que são fonemas? São o que você viu lá em cima, olha, vogais, semivogais, e está faltando aqui, nesses dois aqui, em relação aos fonemas, ficou faltando aqui só as consoantes, olha só. Então, vogais, semivogais e fonemas são considerados fonemas. Então, quando você classifica um fonema, você fala se aquele fonema é uma vogal, se aquele fonema é uma semivogal, ou se aquele fonema, aquele som, é o som de uma consoante, é uma consoante. Então, existem 3 fonemas, né, que nós estudamos. As vogais, as semivogais e as consoantes. Tá vendo? Entra aqui no conteúdo de classificação dos fonemas, que você também vai visualizar dentro do item anterior, fonética e fonologia. Então, aqui dentro de fonética e fonologia, você vai ver vogais, semivogais, divisão silábica e vai ver também a classificação dos fonemas. Tá vendo como é que a gente diminuiu aí? Grande quantidade de linhas, né? Atrelando os assuntos aí, né? Se interligando ali, entendendo sobre eles. Muito bom isso, né?
Pois é. Relação entre palavras, as relações aí entre as palavras, isso eu acredito muito no campo da significação, a relação que existe, né, entre uma palavra e outra, isso pode estar ligado tanto a questão de acentuação gráfica, porque elas estão relacionadas ali, acentuadas por uma mesma razão. As palavras se relacionam tanto na flexão de gênero, né, tanto na flexão de número. Então, essa questão aí que veio abordando aí, né, relação entre palavras pode acontecer em vários aspectos, dentro de tudo que a gente viu aqui até agora, conversou, e do que nós ainda conversaremos, né, de agora em diante, tá? Então, não sofra, porque quando você vai estudar, você não vai estudar esse tópico separadinho, relação entre palavras, né? Você vai fazer o quê? Você vai visualizar esse tópico dentro das classes gramaticais, tá? Ok. Uso da crase, a gente sabe que crase também é 97% de prova, tá? De guardas municipais aí. E a gente entende que a crase, né, é um conteúdo que, primeiramente, para a gente chegar até ela, a gente precisa estudar a preposição, né? A gente precisa ir lá para o conteúdo da análise sintática, entender a regência nominal, entender a regência verbal, né? E a prof já adianta para você. É também assunto top de prova. Então, nós já passamos por assuntos de extrema importância e a crase também entra nesse rol de assuntos aí. Nós passamos pela ortografia, nós passamos pela pontuação, passamos pela acentuação e agora nós chegamos na crase. Então, até aí, nós temos assuntos, né? Nós já temos aí, ó, ortografia, temos aí pontuação, acentuação e crase, né? O quarto assunto bomba de prova, que eu digo que está aí em praticamente todas as provas de guardas, tá? Então, crase nós temos regras, né? Temos que entender ali bonitinho. E a prof está com você, te auxiliando aí nesse assunto de crase, para poder, né, você ser aí bem sucedida em situação de prova. Beleza? Então tá, jóia. Só adquirir o nosso preparatório, né? Ok, vamos lá. Continuando então. Nós temos aí o seguinte, olha. Sinônimos, homônimos e antônimos. O que são palavras sinônimas para você poder relembrar, né? Nós temos aqui nas palavras sinônimas palavras que têm sentido equivalente, né? Feliz e alegre tem sentido equivalente. A palavra mas e porém tem sentido, que são conjunções, tem sentidos equivalentes. Então, nós temos aí esse campo das palavras sinônimas, né, que possuem sentido equivalente, tá? Agora, quando nós falamos em homônimos, nós falamos de palavras que, tanto na escrita ou na pronúncia, ele tem alguma coisa de igual nelas. Ou escrita igual, ou pronúncia igual, ou tudo igual, escrita e pronúncia. Então, lá no conteúdo de ortografia, olha o que a professora Jex está dizendo para você. Lá em cima, no conteúdo de ortografia, você vai visualizar essas palavras homônimas aqui, tá? As sinônimas e as antônimas, você visualiza dentro do conteúdo de significação das palavras. Beleza? Ótimo, né? Para você poder associar aí. Ok. Aí a gente tem aí, continuando, o seguinte. O que são palavras antônimas, né? Palavras que têm sentido contrário. Ok. Quando nós baixamos aqui para fonemas e letras, mais uma vez eu digo, né? Você vai estudar esse assunto aqui também de fonemas e letras dentro da fonética e fonologia, tá? Então, é assunto de prova aí para você, tá? Fonética e fonologia, você estuda aí esses fonemas e letras, tá? Então, olha só como a gente já diminuiu aí linhas englobando aí os assuntos, né? Pois é, então, beleza. Fonemas e letras, então, nós visualizaremos também dentro do item anterior, fonética e fonologia. Ok. Agora, chegamos nas classes gramaticais, tá? E nessas classes gramaticais, a gente tem aí, né? Olha, adjetivo, artigo, numeral, advérbio, verbos, conjugações de verbos, olha só. Pronomes, preposição, conjunção, interjeição. Então, olha o que você está visualizando aqui
nas classes gramaticais. Até achei muito engraçado porque não veio o substantivo aqui, né? Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O substantivo não apareceu. Não sei porque a banca examinadora não trouxe o substantivo aí. Sinceramente, tá? Não sei por quê, viu? Vou falar bem a verdade, porque nós temos 9 classes aqui. Só faltou o substantivo para completar as 10. Não sei se houve falha, né, na edição ali do conteúdo, mas, na escrita aí, né, no conteúdo programático, mas o substantivo não apareceu. Olha só, apareceu o artigo, apareceu, ou não sei, que nós vamos visualizar substantivo mais à frente, né, porque nós ainda estamos nem na metade do caminho. Então, temos aí todas essas 9 classes, tá? Olha, desde o adjetivo até a interjeição. Preste atenção na flexão de gênero, na flexão de número, que é algo que já pediu aqui em cima, ó. Gênero e número, olha só, lá em cima, abaixo das semivogais, né? Gênero e número. Então, preste atenção, porque vai cair aqui dentro, acontece essa flexão de gênero e número em muitas classes de palavras dessas aqui. Agora, eu quero te alertar, tá? Eu devo te alertar, como professora de língua portuguesa, né, que acompanha as provas de guardas municipais junto com a equipe do Vale Concursos, o seguinte: nós estamos diante de 9 classes, não é assim? Até agora. É só o substantivo que não caiu aí. Beleza, estamos diante de 9 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo, só o substantivo que não apareceu ali, não sei porquê. Dessas 9 classes que constam aqui no conteúdo programático, o substantivo aqui, gente, como é que eu não estou conseguindo entender o substantivo aqui? Como que eu não consegui ler o substantivo aqui? Misericórdia! Estamos diante de 10 classes, gente. Pois é, olha aí o substantivo bem no cantinho. Ai, a prof não conseguiu ler. Eu vou falar para você o seguinte, eu juro, tá? Que no lugar do substantivo ali eu estava lendo morfologia. Sinceramente, eu nem prestei atenção, porque eu já vi do adjetivo pra frente, porque eles sempre colocam um tópico, né, 2 pontos ou ponto e vírgula e vem pra frente. Estamos aí diante das 10 classes. Meu Deus do céu, cadê meu óculos, né? Cadê meu óculos que realmente tá faltando aqui pra mim? Deu até graça agora. E confesso que me senti até envergonhada. Mas não vi. Gente, quando você olha pra coisa, você não consegue visualizar o substantivo. Olha ele aqui. Primeiro, substantivo. Mas eu não vi substantivo aqui. Eu visualizei aqui que estava escrito morfologia. Esqueci o substantivo, perdoe-me, né? E você que está aí do outro lado, perdoe-me também, tá? Como a gente solta aqui no canal do Vale Concurso, pode acontecer de tudo, né? Então, até a professora Angélica não enxergar que está escrito substantivo ali, tá? O que acontece? Então, nós temos aqui, tá? Retira tudo que a prof disse. Nós estamos aqui diante das 10 classes de palavras, viu? Agora eu consegui enxergar o substantivo, né? Não sei onde ali, por erro de edição deles não, né? Por erro aqui da professora Angélica, que tá faltando os óculos dela e ela não enxergou a palavra substantivo ali. Então tá tudo direitinho, tá? Deleta-se o que eu disse aí. Nós temos aí as 10 classes gramaticais. Então o substantivo está aqui, né? Olha ele aqui, ó, substantivo. E a professora Angélica não conseguiu ler substantivo aí. Sinceramente, eu acho que eu vou precisar fazer um exame de vista de novo, para ver como é que tá aí a questão da deficiência, né? Da professora Angélica aí com relação à leitura, né? As palavrinhas. Não enxergar substantivo ali no cantinho foi assim, absurdo, né? Mas tudo bem, a gente continua. Olha só. Então, gente, ó, temos aí 10 classes. Vamos voltar, tá? O substantivo apareceu ali. Então, a prof quer dizer pra você que está, eu acho que tá faltando café também, né? Pois é, café, português sem café não dá, né? Então, o que acontece? Temos 10 classes e é como eu disse, né? Acompanhando todas as provas de guardas municipais, tá? Do que vem caindo aí ao longo das provas, a prof quer dizer pra você o seguinte, tá? Temos classes que são classes bombas de prova. Tem outras que não são tão bombas assim, né? É umas bombinhas daquelas que a gente joga só, aqueles estalinhos, né? Tem classes que são só aqueles estalinhos assim. Tem outras que são aquelas dinamites de prova, né? Bum! Explode de uma vez. Então, o que acontece? A prof até usou uma onomatopeia aqui, né? O que acontece? Olha, quais são as classes, professora? Então, que você me fala, né? Dentro dessas 10 que nós estamos vendo aqui, substantivo, adjetivo, artigo, né? Até lá na interjeição.
quais são as classes, viu, que a gente considera como dinamite de prova, tá? Vamos lá, então, entender? Olha só, verbo, e até veio aí conjugação de verbos, porque com certeza isso aí é o que acontece em todas as provas. É aquela flexão dos tempos e modos do verbo, tá? Que exige aí essa conjugação verbal, viu? E lá dentro do nosso preparatório nós temos tudo bonitinho para você. Então, olha só. Verbo, conjugação verbal, tá? É bomba de prova. Pronome é dinamite de prova também, tá? Preposição e conjunção e advérbio são dinamites de prova. Então, muita cautela, porque você está diante de 10 classes aí, graças a Deus, todas as 10, né? A professora não viu o substantivo, mas tudo bem. Mas 5 dessas classes são bombas de prova, que é o advérbio, o verbo, pronome, tá vendo? Preposição e conjunção. Então, essas 5, tá? Dessas 10 aqui, nós temos advérbio, verbos, pronomes, preposição e conjunção. 5 aí, essas 5 que a prof disse são classes bombas de provas de guardas municipais. Beleza? Então, você já sabe. Você vai entender todas as 10, estudá-las bonitinho, só que você vai intensificar os seus estudos nas classes que a professora Angélica trouxe aqui para você. Beleza? Ótimo. A gente continua então, olha. Encontros vocálicos, logo abaixo, e temos também encontros consonantais, tá? Nós temos encontros vocálicos e os encontros consonantais. Aí eu quero dizer para você o seguinte, essas duas situações, você também vai estudar lá em cima, dentro do conteúdo de fonética e fonologia. Olha só, tá? Então, lá em cima, no conteúdo de fonética e fonologia, você também vai visualizar lá encontros vocálicos e encontros consonantais e dígrafos. Por que a prof está dizendo isso para você, né? Trazendo esse roteiro? Porque você vai adquirir o nosso preparatório e você não vai ver tudo bonitinho do jeito que está aqui. Você vai visualizar os assuntos organizados, tá? Então, não estou dizendo que está desorganizado aqui, né? Mas eu estou dizendo que você vai visualizar os assuntos todos organizados bonitinho. Então, é para você não sofrer e estudar com qualidade, tá? Beleza. Então, mais uma vez, a prof diz, esses assuntos de encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafo, você também visualiza lá em cima na fonética e fonologia, conceitos básicos. Beleza? Vamos continuar aqui então, olha. Tonicidade da palavra, que é a mesma coisa que sílaba tônica, né? Você também vai visualizar esses dois assuntos lá dentro da fonética e da fonologia também. Eu não consigo voltar aqui agora, mas você também vai visualizar lá dentro de fonética e fonologia, tá? Beleza. Continuando, olha só. Sujeito e predicado. Bom, aqui nós já estamos lá dentro, vamos dizer, aqui nós já estamos lá, né? Não, aqui nós já estamos dentro do contexto de análise sintática, tá? Aqui o estudo de sujeito e predicado é muito importante para você, tá? Que também nós sabemos, tá? E nós vamos visualizar logo mais para baixo que esse termo de sujeito e predicado aqui, ele é visto dentro dos termos essenciais da oração. Então, repetiu, tá? O cronograma programático, houve repetição nele. E quando você estuda aqui sujeito e predicado, você estuda, obviamente, os termos essenciais da oração. Tá vendo? Então, sujeito e predicado, eu vou ver dentro dos termos essenciais da oração, ok? Beleza. Formas nominais, você vai ver, e locuções verbais, você vai visualizar esses dois assuntos aqui, olha, lá dentro do estudo do verbo, tá? Dentro das classes morfológicas, você vai ver o verbo, lá dentro você vai ver as conjugações verbais, lá dentro você vai também ver isso aqui, olha, formas nominais e locuções verbais. Você vai ver isso tudo aqui dentro do assunto verbo, tá? Quando você adquire o nosso preparatório. Você não vai ficar aí, ai meu Deus, onde que eu acho só isso? Como é que eu vou estudar só isso? Não, você vai ver tudo interligado, bonitinho, como a professora Angélica te disse. Beleza? Ótimo. Aí é o seguinte, olha só, vamos lá. Termos ligados ao verbo agora.
Esses termos ligados ao verbo aqui, que é o adjunto, adnominação, né? O adjunto adverbial, agente da passiva, objeto direto e indireto, vozes verbais. Olha, vozes verbais você também vai ver dentro do estudo do verbo, lá atrás, que é o que a gente já pontuou. Agora, adjunto adverbial, agente da passiva, né, objeto direto e indireto, você vai ver aqui, olha, dentro dos termos integrantes da oração e dos termos acessórios da oração. Deixa a professora Angélica dizer uma coisa para você. Termos da oração, que são considerados termos do período simples, tá? São termos, assuntos de prova, beleza? Então, muito cuidado, tá? Quando se fala em sujeito e predicado, se fala de termos essenciais. Quando se fala de termos ligados ao verbo, né, que é aí adjunto adverbial, agente da passiva, objeto direto e indireto, você vai visualizar aqui, ó, termos integrantes, termos acessórios. Então, muita calma na hora de estudar esses assuntos, porque são 3 termos que compõem o período simples, tá? Que é aquele período, aquele enunciado que dentro dele possui apenas o quê? Uma única oração. Muito cuidado com isso, beleza? Pois é. Agora, continuando, orações coordenadas e subordinadas. Você vai estudar dentro do período composto, tá vendo? Então, você tem aí, ó, tem aí logo abaixo, ó, período. Quando você estuda o período simples, você estuda os 3 termos da oração. Quando você estuda o período composto, você estuda as orações coordenadas e subordinadas. Lembrando, orações também são 97% de prova de concurso público, tá? Das guardas municipais aí ao longo do Brasil. Beleza? De todo o Brasil aí, tá? Então, abra o olho de Tandera, tá? Por quê? Porque você está diante de um assunto que são orações coordenadas e subordinadas, que são assuntos de praticamente todas as provas de guardas, ok? Amém. Vamos continuar então. Concordância nominal, concordância verbal, é um assunto separado lá na análise sintática, assim como regência verbal e regência nominal também, tá? Nenhum assunto aqui depende do outro não, tá? Ok. Vozes verbais, repare que repetiu, olha, nós temos vozes verbais lá dentro dos termos ligados ao verbo e temos vozes verbais aqui de novo, olha que confusão, né? Pois é, essas vozes verbais aqui você estuda dentro do assunto verbo, tá? Predicação verbal, você estuda dentro dos termos essenciais da oração, viu? Então, não sofra, você não vai ver esse assunto separado dentro do nosso preparatório. Você vai visualizá-lo dentro dos termos essenciais da oração, tá? Aposto e vocativo, você vai estudar dentro dos termos acessórios da oração, vendo? Pois é. Derivação e composição, você vai visualizar, sabe onde? Lá em um dos primeiros itens do cronograma que falamos de estrutura e formação das palavras, que eu até disse para você. Preste atenção nos casos de derivação e nos casos de composição. Dentro desse assunto, estrutura e formação das palavras, são pontos mais importantes. Então, eles estão até aqui soltos novamente dentro do conteúdo programático. Tá? Então, quando se fala em derivação e composição, se fala do assunto estrutura e formação das palavras, tá? Você visualizar o assunto lá dentro, beleza? Amém. Aí é o seguinte, olha só, agora nós temos aqui outra coisa, continuamos aqui, né? Olha só, uso do hífen agora, deixa eu colocar aqui para você, olha. Uso do hífen. No uso do hífen aqui, esse uso do hífen nós vamos estudar dentro do conteúdo de ortografia, que nós já falamos dele, tá? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva é a mesma coisa que vozes verbais. Você estuda lá dentro do verbo, tá? Beleza. Funções e empregos da palavra que e sim. Aí não, aí tem função do que e do sim como um assunto separado para você. Então, você vai ver aí, sim, uma aula com relação, né, um assunto aí, função do que e do sim, beleza? Tem um assunto separadinho para isso, aí sim, é um assunto próprio próprio ali dele mesmo. Agora, quando nós temos o uso do porquê, nós também vamos estudar esse item aí dentro lá da ortografia. Então, lá dentro da ortografia, você estuda várias coisas,
Tá? É até bom quando você pega o certame, né? Você consegue imprimir e vai riscando o que você já foi estudando, entendeu? Mas a prof também tá te direcionando aqui de forma muito bacana para você não ficar perdido nem perdida aí do outro lado. Beleza. O que acontece aqui, olha? Prefixos, que a gente tem aí, né, os sufixos, nós temos afixos, radicais. Isso tudo aqui, olha, também são itens que você estuda dentro do assunto estrutura e formação das palavras. Beleza? Ótimo. Formas verbais seguidas de pronomes, você estuda dentro do verbo, tá? Flexão nominal e verbal, já vimos também sobre isso. Emprego de locuções, onde você vê locuções, tá? Você vê locuções nos verbos, você vê locuções nas preposições, você vê locuções nas conjunções, nas interjeições, em várias classes de palavras você vai ver o emprego de locuções, tá? E a prof te explica sobre essas locuções dentro de cada classe, beleza? Ótimo. Nós temos aqui, ó, sintaxe de concordância. É a mesma coisa que concordância nominal e verbal que nós já vimos aqui. Sintaxe de regência. É a mesma coisa que regência verbal e nominal que nós já vimos aqui. Sintaxe de colocação. É a mesma coisa que colocação pronominal que você vai estudar lá dentro do pronome. Essa sintaxe de colocação aqui é um assunto que você vai visualizar aqui, ó, sintaxe de colocação. É o assunto que você vai visualizar dentro do pronome, tá? Beleza. Comparações aqui, né? São sentidos de equivalências. Você vai estudar dentro do conteúdo de sinônimos, né? São entender ali que as palavras podem ser comparadas uma com a outra sem perder o sentido, né? Essa comparação, na verdade, a gente vê dentro de vários assuntos aí, que são ligados um e outro, né? Dentro da gramática da língua portuguesa. Criação de palavras é a mesma coisa que neologismos, derivações, composições, itens que nós vamos ver também, que nós, né, já visualizamos, já conversamos, né? Coisas que a gente vai ver dentro do conteúdo de estrutura e formação das palavras, tá? Então, essa criação de palavras, nós vamos entender esse item dentro do assunto estrutura e formação de palavras, que nós já falamos sobre ele aqui, logo no início, né? Do nosso roteiro de estudo. Beleza. Uso do travessão, lá dentro do sinal de pontuação. Nós já falamos da pontuação também. Discurso direto e indireto. Aí tem uma aula bonitinha para esse discurso direto e indireto aí, tá? Você vai ver esse assunto separado. Então, até agora, ele não está atrelado a nada, não. Beleza. Imagens. Isso aí é interpretação de texto. Beleza, né? Você tem ali as imagens acontecendo para você interpretar essas imagens. Assunto assim, que nem tem o que falar disso aqui, né? Você vai ver uma imagem ali, você vai tentar entender uma imagem, né? Compreender, interpretar uma imagem. Beleza. Está associada, sim, ao tipo de discurso, né? Também pode ser. Aí, o que acontece? Pessoas do discurso, né? Se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, beleza. Relação entre nome e personagem, isso tudo tem a ver com interpretação de texto. Olha, não é à toa que veio a história em quadrinhos, né? Relação entre ideias, tudo interpretação, olha. Intensificações, personificação, oposição, provérbios, até aqui, ó, nos provérbios, você tem relação com interpretação de texto, tá vendo? Até aqui você tem relação com interpretação de texto, tá? Podem ficar tranquilos aí quando vocês forem estudar sobre isso, viu? Porque não vai ter um tópico separado para isso, né? Vai acontecer esses assuntos dentro de outros assuntos aí. Quando você tem oposição aqui, é engraçado que essa oposição aqui, você visualiza ela como relação de sentido de conjunções adversativas. Olha como é loucura. Então a professora Angélica diz para você, não sofra, né, com esses nomes, tantos de nomes que vocês estão vendo aqui, tá? Igual, por exemplo, intensificações, personificação, isso aqui é figura de linguagem, personificação, né? Oposição, relação semântica de ideias opostas ali, antítese, né? Até uma figura de linguagem também, antítese, né? E aí você tem provérbios, você tem discurso direto aqui,
que já foi falado lá atrás nos tipos de discurso. Olha só, olha quanta coisa se repete. Você tem onomatopeias, né, que entra dentro das figuras de linguagem, assim como a literação, assim como a assonância, repetições, né, relações aí, expressões ao pé da letra, isso tudo a ver tem a linguagem coloquial, palavras e ilustrações para interpretar, metáfora, figura de linguagem, olha só, então você vai ver o assunto de figura de linguagem, porque tem várias coisas aí, né, que se atrelam a esse assunto figura de linguagem. Associação de ideias, né, interpretação de texto aí junto, olha só a quantidade de coisas, olha aqui. Denotação e conotação, quando você fala de imagens, associação de ideias, você tem um pouco, né, de conotação e denotação. Tá? Então, muita calma, viu? Quando você tem também figuras de linguagem associada ali, você tem um sentido figurado, às vezes, é uma metáfora. Você tem ali um sentido conotativo. Então, são assuntos aí bacana para você. Então, desde o início do que a gente viu ali no último slide, nós temos um predomínio das figuras de linguagem, dos tipos de discursos, de interpretação de texto, e aí a gente vem para cá com a denotação e conotação. Continuamos com figuras de linguagem, olha, eufemismo, hipérbole, ironia, prosopopeia, catacrese, paradoxo, metonímia, elipse, pleonasmo, silepse, antítese, sinestesia, olha aí, tudo isso é figura de linguagem. E também o que a gente viu no slide anterior, né? Olha aí, um conteúdo gigante, embolado, que você vai ver dentro do assunto de figuras de linguagem. Tá vendo? Pois é. Vícios de linguagem é um assunto próprio, tá? Tem ali a diferença, tem as figuras e tem os vícios, tá? Onde a gente vai ver aqui cacofonia, né? Vários outros, sarcasmo, vários vícios, né, de linguagens. Beleza. E tem-se aí análise, compreensão e interpretação de texto, que é aquilo que acontece sim, tá? Em 100% das provas, né? Toda prova tem interpretação de texto. A gente sabe que é igual a morte pra gente enquanto vida, né? A única coisa que a gente tem certeza é de qual hora a gente vai morrer, né? E lá na prova, a única certeza que a gente tem é que vai cair interpretação de texto. Então, é isso, tá? Olha só, nós temos aqui, né, tipos de comunicação, que é a descrição, narração, dissertação, né? Tipos de discurso, que a gente já falou, discurso direto e indireto. E a coesão textual, porque ela acontece em todo o conteúdo de língua portuguesa. Tá vendo como é que é? Beleza, então o que acontece? Encerramos aí o nosso roteiro de estudo. E mais uma vez eu digo para você, quisera eu lá atrás ter um professor diante da matéria que eu tivesse dificuldade para me ajudar, me direcionar, assim como a prof está fazendo com você, né? A prof acabou de fazer com você aqui no canal do Vale Concursos, tá? Então, quisera eu ter ali uma situação de, nossa, realmente aqui, agora eu consigo me organizar nessa bagunça e ter um estudo de qualidade. Mais uma vez, eu quero te dizer também que você viu que está bagunçado, mas nós organizamos, né? Você viu que repetiram coisas que nós conseguimos organizá-las. Então, você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, adquira, estude com qualidade, para você poder ter a sua aprovação garantida. E mais uma vez eu falo com você, nós, equipe do Vale Concurso, nos tornamos especialistas em concursos de guardas municipais. Então é muito importante você estudar com uma equipe dessa forma, né? Que já se especializou, que conhece aí, né, os concursos de guardas ao longo do Brasil, de todo o Brasil, né, para você poder ter realmente uma precisão dos seus estudos, né? Ter um direcionamento e precisão ali dos seus estudos, beleza? Então, espero você estudando conosco lá no nosso preparatório, nossa plataforma. E é isso, viu? Ó, um grande abraço da professora Angélica para você. Se Deus quiser, nos encontraremos aqui, tá? Com dicas, com questões aí pra gente poder praticar da banca examinadora, pra gente sentir um pouquinho, né? Como é que funciona. E é isso, viu? A prof tá aqui pra te auxiliar no que for preciso, tá? Conte com a nossa equipe aí para você garantir a sua aprovação. Então é isso. Tchau, tchau, viu? Até mais. Fui!